Olá, eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho do projeto que eu vou apresentar em setembro. Bom, vale lembrar que setembro é o mês de prevenção ao suicídio e que a nossa profissão, né, tanto os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, todos os envolvidos com a saúde mental, estamos sempre dispostos a ajudar, né, e a esclarecer sobre esse assunto e sobre os outros assuntos que forem necessários para auxiliar na vida das pessoas. Enfim, então deixa eu contar um pouquinho sobre esse projeto. Justamente porque é o Setembro Amarelo, eu decidi colocar um pouco da história das mulheres na psicanálise e na saúde mental, contar a história delas, né? Eu não sou a pioneira sobre isso, já tiveram outras historiadoras muito importantes que pensaram sobre isso, e hoje eu peguei um texto da Elisabeth Rudinesco, que é uma grande psicanalista francesa e que ela teve esse papel durante muitos anos. Ela vem escrevendo tanto sobre a história da psicanálise quanto sobre a própria psicanálise, né? Então eu peguei um texto dela, que é um texto que está no livro Em Defesa da Psicanálise, que é da Jorge Zahar, e ela fala da história das mulheres na psicanálise. Então, só para dar uma contadinha de uma história, vocês sabem como que as mulheres começaram na história da psicanálise? Vocês têm uma ideia como que as mulheres começaram na história da psicanálise? Então, elas começaram como as pacientes, né? Elas começaram como as histéricas. Então, no final do século XIX, que é quando o Freud termina, né, a faculdade de medicina e começa a frequentar os hospícios da época, ele se depara então com essa patologia, né, com outras patologias também, mas com a patologia da histeria, e ele decide então investigar. Então, os primeiros casos das mulheres na psicanálise, elas iniciam como pacientes. Depois teve todo um trabalho importante para dar nome a essas mulheres e para validá-las. Eu vou contar disso mais para frente. Quem assistiu algum documentário sobre o Freud ou já leu algum livro sobre ele, já deve ter ouvido falar, então, na Ana O, ou no caso Dora. Todos esses casos estão nas obras completas do Freud, que hoje já não tem só mais uma única editora, né, no Brasil. Enfim, mas elas começaram como pacientes e depois elas, em 2011, já tem uma foto da Sociedade Psicanalítica com as mulheres, né? Então já tem os rostinhos femininos. E para estudar a psicanálise, o Freud começou com os grupos de quarta-feira que só tinham homens. Então a gente vê que nesse período as mulheres passaram desse lugar de pacientes para serem as psicanalistas. E algumas dessas mulheres pioneiras, eu vou contar a história delas agora em setembro. Então, espero que vocês gostem do conteúdo, e se vocês tiverem dúvidas, sugestões, se tem alguma mulher que vocês querem saber sobre, se aprofundar, vocês perguntem aqui ou deem alguma sugestão, que eu vou gostar de saber.